Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar hoje o nosso antepenúltimo estudo da primeira fase da nossa série Como Ir para o Céu. Vamos falar não só de mas de dois temas. Um é o estado dos mortos e o outro é o inferno. Então, são temas que vêm por muitos anos ensinados de maneira equivocada. Acredito que por influência do paganismo, no início da igreja. Mas, enfim, tem versículos que falam claramente sobre essas doutrinas. E eu acredito que depois desse estudo vocês não terão mais nenhuma dúvida. Mas se tiver, só deixar as perguntas, eu vou ter prazer em respondê-las. Ou melhor, eu vou ter o prazer de deixar a Bíblia responder para vocês. Né? Porque eu não estou aqui para difundir minha opinião, mas o ensino que a Bíblia passa. Então só vou ajudar através de metáforas, de uma comparação ou outra, para você chegar ao entendimento. Mas o ensino em si, todo ele está dentro da Bíblia. E para falar desses dois temas, a gente tem que falar de algo também que serve de base para esses equívocos, né, que é a questão da alma, o entendimento que o povo em geral tem sobre a alma. As pessoas entendem que o corpo, né, que o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, o espírito é o fôlego de vida, é o que nos faz respirar. Aí tem o corpo, que é a matéria, e a alma é algo que está entre esses dois aí, que é um poder especial, algo sobrenatural, que é o que vive para sempre. Então, isso não existe. Então, vamos começar a partir de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7, que nós já lemos, e é um versículo que deixa muito claro o quão equivocado está esse ensino do que chamam de tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, compondo o humano. Então, Gênesis 2,7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser. Então, a junção do fôlego de vida, que é o que faz a gente respirar, mais a matéria, é o que constitui uma alma. Então, cada ser humano presente no mundo, ele é uma alma, ele não tem uma alma. Então, só esse versículo aqui já joga por terra toda a teoria dessa questão da alma imortal, que vai para o céu ou vai para o inferno, né, receber a recompensa eterna ou o castigo eterno. Então, essa teoria já cai por aí. Eu vou citar outros versículos, mas eu não vou ler, né, senão vai ficar muita coisa. Mas Ezequiel 18:20 também reforça essa questão da alma não ser eterna. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, se a alma morreu, como ela vai receber ou a recompensa ou um castigo eterno? Então, não tem como debater essa questão. E é interessante vocês lerem o capítulo 18 de Ezequiel, porque também fala sobre maldição hereditária. Então, aqueles que acreditam na imortalidade da alma, também acreditam no karma, né, que você vive e reencarna, você acaba tendo que receber recompensa dessas vidas passadas e ter que resolver esses problemas para que a alma venha a evoluir. Outros acreditam também que você vai recebendo determinadas ou dons ou determinados castigos, né, determinadas karmas também, através do que os seus antepassados fizeram. Então, seu bisavô fez algo ruim, aí seu avô ele tende a receber consequências daquilo, ou repetir, o seu pai a mesma coisa, até chegar em você. Então, Ezequiel 18, ele coloca essa questão também, né, de que o que um fez não vai não vai afetar o outro, né? Ou melhor, o outro não vai ser punido por conta do que o seu antepassado fez. É claro, existe uma consequência de umas ações, né? Por exemplo, se eu sou rico e gasto toda a minha riqueza, então meu filho vai ser pobre pelo que eu fiz. Então isso é uma consequência natural. Agora, se eu pequei contra Deus, o meu filho não vai pagar pelo meu pecado, não diretamente. Ele pode pecar indiretamente. Então, se eu cometer um crime e for parar na cadeia, então meu filho vai ter uma consequência indireta da ausência do pai. Mas ele não vai ir para a cadeia, por exemplo, cumprir a pena que eu deixar de cumprir. Então, se eu for condenado a 20 anos, né, e cumprir 15 e vier a falecer, meu filho não tem que pagar os outros 5 restantes. É nesse sentido que o filho não leva o pecado do pai. Agora, tem consequências indiretas que, infelizmente,
cabe não só ao filho, mas qualquer outro familiar envolvido, acabar recebendo por conta do erro, né, de alguém. Mas, enfim, não é uma consequência direta. Um não paga pelo pecado do outro. E, enfim, mas vamos retomar o tema, porque não é maldição hereditária o tema de hoje. Referente à morte, nós vimos que a constituição do ser humano é a matéria mais o espírito. Isso torna ele a alma. Agora vamos ver a questão da morte. Aí vamos pegar Eclesiastes, capítulo 12, que fala sobre isso aí. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8, versículo 7, melhor dizendo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. Então, se você for ler do 12 até o 8, aí vai estar falando sobre a velhice até a morte. Então, só quis pegar esse versículo para mostrar bem essa oposição. Então, o ser humano nasce. Então, o espírito vem, é colocado na matéria, e isso cria vida. Quando o espírito sai da matéria, isso constitui a morte. Então, veja que nenhum dos dois fala sobre alma. Aí você pode pegar alguns vídeos que eu falei que disse que em cima de livros poéticos a gente não pode fazer nenhuma doutrina, né? Disse isso, é verdade, embora eu poderia até fazer um parecer, um parênteses aqui sobre Eclesiastes, talvez Provérbios. Quem escreveu foi Salomão, e Salomão era estudioso tanto da lei quanto do mundo, né, da época dele. Mas enfim, como eu já falei, o que eu disse já não pode ser revogado, né, já está gravado. Então eu vou citar outros versículos também que sustentam essa tese aí do espírito deixando o corpo. Vocês podem ler Gênesis 25:8, Gênesis 49:33, Lucas 25:46 e Atos 5:10. Repetindo, Gênesis 25:8, Gênesis 49:33, Lucas 23:46, Atos capítulo 5, versículo 10. Todos esses versículos falam da mesma coisa, o ser humano expirando. Então o espírito sai do corpo e logo em seguida acontece a morte. Esse é o processo. Cada uma dessas, Gênesis 25 fala da morte de Abraão, 49 da morte de Jacó, Lucas 23 de Jesus e Atos 5 de Safira. Então, todos esses personagens acontecem a mesma coisa. Eles expiram no momento da morte. Então, o que é a morte? Então, você já mostra que a morte é isso aí, é o espírito saindo, mas o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Só fica no estado de inconsciência. Então, a matéria ela se deteriora e a pessoa não sabe de nada. É semelhante a quando nós estamos dormindo. Então, a partir do momento que você dorme, você pega no sono, você não toma consciência de nada do que está acontecendo até o momento que você é despertado. Então, tem dois versículos que sustentam isso que eu estou falando. Na verdade, três. O mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que fala da inconsciência do ser humano no período da morte. Também temos João, capítulo 11, que é o que nós vamos ler, do 11 ao 14, que compara a morte com o sono. E também Marcos 35, 46. 35 a 46. Versículo 5, capítulo 5, versículos 35 a 46, do livro de Marcos, que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então, todos eles comparam a morte como um sono, com o sono. Mas vamos ler somente uma passagem, João capítulo 11, versículos de 11 a 14, que diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou, fala de Jesus: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E aí vem o 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então a morte é como um período de sono. Então, como assim? Então, quando nós estamos dormindo, nós despertamos. E quando nós não morremos, nós despertamos também? Sim. Quando vier o juízo, todos serão despertados. Uns para receber, né, a condenação e outros para receber a redenção. Mas isso é o tema para o próximo estudo. Hoje, basta nós sabermos que a morte é um sono. Ninguém está queimando no inferno e ninguém
não ninguém, né? Alguns estão no céu. Quem estão no céu hoje são as pessoas que foram ressuscitadas na época da morte de Jesus. Aqueles que são 24 pessoas, quando a gente compara com o Apocalipse. Tem Moisés, que foi ressuscitado e levado para o céu, e Elias, que foi também levado ao céu. Mas isso aí, esses números aí, a gente vai, no estudo mais avançado, conversar sobre. Mas o fato é, quem em via geral, quem morre hoje, não vai para o céu e nem para o inferno. Vai para a sepultura e espera o juízo. Esse é o estado hoje. Então, essas informações adicionais que eu passei sobre as pessoas que estão no céu hoje, a gente vai ver mais para frente. Nada disso que eu estou passando é opinião minha ou é achismo. Tudo que eu estou falando agora tem na Bíblia. Né? E tudo que eu falei anteriormente, que não citei, também tem na Bíblia. Repito, só tem um momento certo de cada pessoa saber determinadas coisas. Então, tudo conforme a sua experiência. Então, se você está começando agora, você tem que saber do básico para você ter uma sustentação para quando vier essas informações adicionais, você saber da onde foram tiradas, da onde se sustenta essas teses. Então, se eu começar a falar agora, né, de Moisés e Elias que subiram ao céu, então vai ter uma lacuna muito grande e vocês não vão entender da onde eu estou tirando essa teoria, da onde eu estou sustentando isso que eu estou falando. Então, cada coisa no seu tempo. Então, agora, o que vocês estão sabendo é o que é necessário para vocês tomarem a decisão de batizar-se ou não. Então, recapitulando, o ser humano não tem uma alma, cada ser é uma alma. A constituição do homem é a matéria, isso que vocês estão vendo, mais o espírito, o fôlego de vida, o que faz você viver, o que faz você respirar. Quando o fôlego de vida, o espírito, é retirado de você, ele volta para Deus e a matéria volta para a sepultura. Então, o que acontece nesse momento que seu corpo está sepultado, nesse momento de morte? Você não tem consciência nenhuma e você aguarda o dia em que Jesus há de te despertar, assim como despertou Lázaro. Para que você será despertado? Para receber a vida eterna ou para você deixar de existir definitivamente, você receber as recompensas pelas suas más obras. Então, aonde nós vemos isso? De onde eu tirei essa teoria do inferno? De onde eu tirei é da Bíblia. De onde muitos tiram também heresias, né? Mas só que as heresias elas são frutos de mensagens que são deturpadas. Né? E a lei de Deus não era muito clara, muito objetiva. Então, vou pegar aqui um texto de onde é tirada essa heresia, esse ensinamento equivocado acerca do inferno, que é Mateus 25, 41. É uma das passagens de muitas que são utilizadas com esse propósito. Mateus 25, 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja que o fogo do inferno, o fogo eterno, não foi preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o ser humano, por escolha própria, vai para lá. Mas como assim? Quem é que escolhe ser queimado? A partir do momento que você rejeita a Jesus e a sua proposta de vida eterna, você automaticamente escolheu a morte. Mas que morte é essa então? Então você vai ficar queimando a vida inteira eternamente? Né? Não é bem assim que vai acontecer. Você vai sim receber a sua porção do fogo eterno, mas não vai queimar eternamente. Existe uma proporção desse castigo eterno, desse fogo eterno, e essa proporção ela vai ser dividida segundo alguns critérios que eu vou ler em breve. Agora, vamos ver a questão do inferno, do fogo eterno. Vamos voltar agora, vamos avançar lá para o final da Bíblia, para a Epístola de Judas. Então tem o livro de Apocalipse, aí antes de Apocalipse tem a Epístola de Judas, é só um capítulo. Vamos ler aqui o Judas, dos versículos 5 até o 7, depois vamos voltar algumas páginas para ler 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 6. Então, todas essas falam sobre o mesmo tema, sobre o fogo eterno e sobre o inferno. Então, primeiro Judas, 5 até o 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, tirou da terra do Egito, destruiu, depois que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original,
mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui é uma situação clara, uma mostra clara, de que o fogo eterno não é a existência de um lago por toda a eternidade, mas é fogo eterno na consequência dele. Então, o que queimou em Sodoma e Gomorra jamais fora estabelecido. E mostra aqui também que não tem um inferno pegando fogo hoje. Até os anjos caídos, eles estão lá, onde Deus colocou, como aqui está dizendo, algemados. Mas aí você pode até perguntar, poxa, vocês estão algemados, como é que falam sobre manifestação demoníaca? Como é que dizem que o diabo fez isso, fez aquilo? Eles estão algemados no sentido que eles não têm poder para fazer o que querem, a hora que querem. Eles agem segundo a permissão do ser humano. Então, se você rejeita a Deus, a rejeição a Deus é a aceitação a Satanás. Então, você está sujeito a ser instrumento dele. Então, a motivação para você cometer um crime, para você fazer maldade ao próximo, ela vem através de inspiração demoníaca. Então, o ser humano, ele não comete um crime simplesmente por uma possessão demoníaca, ele vai lá inconscientemente e mata alguém. Não, isso não acontece. O ser humano, ele é sugestionado pelas forças das trevas, assim como é sugestionado pelo próprio Deus. A gente viu lá no estudo da Trindade que o Espírito Santo ele convence a gente, né, trabalha para convencer a gente do pecado e do juízo. O Satanás faz ao contrário. Ele tenta convencer a gente que o pecado ele é uma coisa boa e que o juízo de Deus ele é algo que não vai acontecer ou não é bem do jeito que está sendo ensinado e tal. Enfim, ele tenta desconstruir a verdade bíblica. Então alguém me faz o mal. Então o que o Espírito Santo faz? Ele, através da palavra de Deus, ele tenta me convencer a perdoar aquela pessoa que me fez o mal. Deixar isso para lá e viver minha vida do jeito que eu posso. Satanás tenta fazer o oposto. Ele sugestiona que eu me vingue de alguma maneira. Eu posso me vingar fazendo a mesma coisa que ele fez ou fazendo algo pior, atingindo alguém da família dele, atingindo ele mesmo. E à medida que eu aceito essa sugestão e devo retribuindo mal por mal, a tendência é eu fazer algo cada vez pior. Então, se hoje eu me vinguei através da violência física, né, agredindo ele com as minhas mãos, talvez amanhã eu venha agredir o próximo com alguma arma branca. Talvez depois, daqui a 2, 3, 4 vinganças, eu venha agredir através da arma de fogo. Talvez eu não fique satisfeito daqui a 4, 5, 6 vinganças, retribuindo mal no corpo daquela pessoa, mas também talvez eu venha ferir um familiar dele. Mande sequestrar um filho, uma filha, mande matar a mãe, um esposo, alguém importante para ele. Então a maldade ela é progressiva à medida que o ser humano vem aceitar a sugestão de Satanás. Então ele, Satanás, ele não se transforma em algo físico e mata uma pessoa, mas ele sugestiona que o ser humano faça o trabalho dele. Então ele está assim preso onde Deus colocou. Mas a sugestão dele, a influência dele, ela está aí no mundo. Por isso que o ser humano comete tantas atrocidades. Ele aceita essa sugestão, dá asas a ela e executa o trabalho que Satanás gostaria de fazer pessoalmente, mas nesse momento não pode fazer. Então vamos ler agora 2 Pedro. Já está em Judas, volta algumas páginas que você chega em 2 Pedro 2, 4 a 6. Não tem nada de diferente em relação ao que a epístola de Judas falou, mas é importante para poder sustentar. Né? Se você ler um versículo isolado, isso não pode significar muitas vezes que é um ensinamento, né? Que é uma doutrina. Mas agora, quando você pega mais versículos, então você vê que ali é uma doutrina formada porque mais de um personagem bíblico falou sobre ele. Então, 2 Pedro 2, versículos 4 ao 6. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno,
os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-lhes a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Antes de seguir para a questão do castigo eterno, eu quero fazer aqui um comentário sobre Judas, né, que eu deixei passar. Que na Epístola de Judas fala que, no versículo 7, né, que Sodoma e Gomorra foram condenados porque se entregaram à prostituição. Isso não fala da prostituição, digamos, comercial, né, aquele que você paga por favores sexuais, mas é a prostituição espiritual. Até porque se 100% de Sodoma e Gomorra fossem formados de prostitutas, o negócio não iria adiante, né? Porque eles iam vender um para o outro, se vender um para o outro, não tem nenhum sentido. E antigamente não era igual hoje, que você tem uma cidade do lado da outra. Então você tinha uma cidade estabelecida num determinado local, então você tinha que andar quilômetros até chegar a outra. Então não tem sentido essa interpretação literal. Mas a prostituição se refere à questão espiritual. Então quando você conhece a verdade e você age contrária a isso que você sabe. Então se eu digo que eu não devo cobiçar nem me apossar do bem de outrem, mas eu cobiço ali o bem do meu vizinho e faço de tudo para me apossar indevidamente daquilo, então estou me prostituindo, porque eu sei o procedimento correto e estou fazendo o incorreto de livre e espontânea vontade. Então, existia também a questão sexual em Sodoma e Gomorra, mas isso, por si só, não foi causador da destruição deles. Eles cometiam muitos outros pecados, eles eram violentos, né, também, desonestos, então tudo isso junto, em proporções que hoje talvez nós não consigamos entender, ou talvez sim, né, porque hoje o mundo está bem perverso, talvez esteja bem semelhante a Sodoma e Gomorra naquela época. Então, enfim, o conjunto de maldades, isso tudo fez com que o juízo viesse sobre eles. Mas qualquer coisa, vocês leiam lá o livro de Gênesis, aí vocês vão entender um pouco do caráter dos sodomitas. Né? Não sei qual é o adjetivo para quem nasceu em Gomorra, mas sodomita eu sei que o adjetivo já foi utilizado. Mas enfim, já vimos aqui a composição do ser humano, o que acontece para o ser humano ganhar vida, o que acontece quando ele perde a vida, vimos o que é a morte e vimos a questão do inferno, que ele não é eterno e nem foi feito para a gente, foi feito para o diabo e para os seus anjos. O ser humano que escolheu ir para lá quando escolheu servir a Satanás. Mas agora vamos ver essa questão do castigo. Então vai ser todo mundo jogado no mesmo lago de fogo. Então tem um carinha que não vai para a igreja, mas ele é legal, não faz mal a ninguém. É um cidadão, a princípio, correto. Então ele vai para o fogo junto, por exemplo, com Adolf Hitler, né, com Calígula. Então vamos entender essa questão. Vamos voltar para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, 47 e 48. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vamos entender essa questão aí. Assim está escrito. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, aqui o foco é sobre os que forem se achados em estado condenatório, os culpados. Então, assim como na lei dos homens, né, na verdade a proporção deveria ser o contrário, né? Assim como na lei de Deus os homens fazem, mas infelizmente não acontece desse jeito. Mas enfim, assim como na lei dos homens, cada um recebe a sentença de acordo com o seu crime, na lei de Deus é a mesma coisa. O juízo final, cada um vai ser condenado conforme as suas faltas. Então, se você cometeu muitos crimes, você vai ficar muito mais tempo queimando. Agora, se você cometeu os menos crimes ou delitos menores, então você vai queimar menos no juízo final. Agora, como isso vai ser tratado? Então,
Se você não é cristão e não cometeu delitos conforme a Bíblia, você vai ser condenado a si mesmo? Bom, a verdade é que de quem não conhece a Bíblia, né, não conheceu, se vai ser salvo ou condenado diretamente, essa questão é dada somente a Deus, porque fala também sobre os crimes que estão em oculto. Então tem coisa que a gente não vê a pessoa cometendo, mas ela comete ali os seus delitos em secreto. Mas Romanos 2, 14 e 16 ajuda a gente a ter uma ideia acerca desse tema. Então vou ler e vou dizer o que eu entendi daqui, e vocês veem se concordam ou não. Romanos capítulo 2, 14 a 16 diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, vamos trazer isso para as nossas palavras. Se você tem a oportunidade de conhecer a verdade e rejeita, então você vai ser condenado. E a sua sentença vai de acordo com o que você fez, de certo ou de errado. Agora, aqui fala sobre os gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos não judeus. Então, os gentios não tinham conhecimento da lei, exceto se os judeus ensinassem. Então, comparando com hoje, quem são os gentios? Né? Aqueles que não têm conhecimento da Bíblia, ou escolhem não segui-la. E quem seria aí representando os judeus? São aqueles que estudam a Bíblia e têm o conhecimento. Então, se uma pessoa não tem o conhecimento da lei da Bíblia, não teve a oportunidade ou ninguém ensinou, vamos falar dos ignorantes em relação à Bíblia, ele vai ser julgado conforme com o que ele entende de certo ou de errado. O que foi ensinado de certo ou errado aí pelo mundo. Então, a gente, independente da Bíblia, temos aqui uma Constituição. Então, a nossa Constituição, ela prevê, ela mostra para a gente o que a gente não deve fazer. Ela mostra para a gente o que é o nosso direito e o nosso dever. Então, se você tem ali o seu dever e você não o cumpre, você tem a consciência que é seu dever e você não cumpre, você está cometendo uma infração ou um crime conscientemente. Então, se você não conhece a lei de Deus, ele vai te julgar de acordo com a lei dos homens. Mas se você vive, o ser humano que viveu numa tribo, não teve contato direto com a civilização, mas dentro daquela tribo, existe ali o conceito de certo e do errado. Então, se você nasceu, claro que você que nasceu numa tribo dessa não está vendo esse vídeo, mas uma suposição. Se você aqui que está vendo esse vídeo tivesse nascido numa tribo isolada, não tivesse contato com cristão nenhum, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, mas dentro da sua tribo isolada, tem o conceito do certo e do errado, do bom e do ruim. Se você procurou seguir o conceito do bom, então você tem as mesmas chances de ser salvo do que aquele que aprendeu da lei e escolheu seguir o lado que é bom. Quer dizer, nem essa é o certo a se dizer. Na verdade, você que seguiu o bom, conforme o que foi ensinado para você, você tem o mesmo acesso à salvação do que aquele que escolheu seguir o certo ou correto através da palavra de Deus. Mas agora, quem está assistindo esse vídeo hoje, nesse momento, né, já sabe que existe aí certos critérios para chegar ao céu, para receber a salvação. Então, quem já ouviu sobre Jesus pelo menos uma vez, tem que optar por segui-lo. Qualquer gente que vai entregando papelzinho na rua e fala, não, Jesus te ama, aceita Jesus, isso, aquilo. Então, esse básico, pelo menos aqui no nosso país, eu acredito que todo mundo já tem. Então, a salvação é por meio de você receber a Jesus e seguir a sua lei. Agora, é verdade que a maioria das igrejas aí, elas ensinam a lei de maneira deturpada, segundo os próprios interesses, para que os pastores se enriqueçam. A gente vê muito disso por aí.
Bom, todos esses pastores, eu falo sem sombra de dúvida, todos esses pastores hão de ser condenados. Exceto, é claro, se houver um arrependimento sincero e eles, né, reconhecerem esse pecado, confessarem diante de todos os que ele enganaram e diante de Deus, obviamente. Então, estão havendo o arrependimento, a confissão pública, então eles podem ser salvos. Ah, eu me arrependi aqui na minha sala e pronto, acabou. Não, porque você enganou muitos, desviou muitos do caminho, então tem que haver uma confissão pública. Então, seguindo esse procedimento, se não seguirem esse procedimento, todos eles vão ser condenados. Ah, mas aquele pastor orou e a minha bênção curou, não tem nenhum problema. Isso aí não vai redimi-lo. No próprio Evangelho está escrito lá, tem uma passagem que Jesus fala, através de uma parábola, em que os líderes dizem, em teu nome eu curei, eu expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O que essas pessoas fizeram para benefício próprio, para se enriquecer, para ter boa vida. Então a recompensa deles já receberam. Esses pastores aí já têm as suas fortunas, têm suas fazendas, têm seus prédios, têm seus carros, as contas estão cheias. Então eles já receberam recompensa, né, por conduzir essas pessoas para a salvação, embora seja por caminhos errados, por doutrinas erradas. Então eles já receberam recompensa deles aqui, não vão receber recompensa do céu. Agora, as pessoas que seguiram seus pastores, embora tenham sido enganadas, mas seguiram sinceramente, entendendo que estavam fazendo a vontade de Deus, elas vão ser salvas, porque elas foram ludibriadas. Então, na sua inocência, elas têm o direito à salvação. Então, o fato é que cada um vai ser julgado e vai receber a sua sentença, seja ela redentória ou condenatória, conforme o que você soube e conforme o que você fez, baseado no seu conhecimento. Então, você que estudou até agora, continue estudando e faça o possível para praticar. Porque a aceitação da lei de Deus, a aceitação do sacrifício de Cristo, mais o seu esforço em procurar cumprir, é o que vai te conduzir pelo caminho da salvação. Se você não quiser, se você rejeitar, não tem problema. Você vai deixar de existir e não vai sofrer nenhuma tortura por conta disso. Você não vai queimar eternamente por conta disso. Você vai simplesmente deixar de existir. Vai deixar de existir através do fogo eterno, que vai queimar muito, se você decidir ser uma pessoa perversa, prejudicar os outros, e vai se queimar muito rápido, se você simplesmente seguir sua vida sem incomodar os outros. Essa questão de queimar muito rápido, eu lembro aí de na verdade, foi o maior acidente aéreo que ocorreu no Brasil, que foi do acidente da TAM, né, no aeroporto, acho que de Guarulhos, né, que eles tentaram pousar, estava muito rápido, e ao tentar remeter não conseguiram, e bateram num prédio à frente. E eu lembro, acho que foi numa reportagem no Fantástico, alguém perguntou se eles haviam sentido dor antes de morrer. E o especialista falou que a temperatura na explosão foi tão alta que as pessoas morreram antes mesmo de ser queimadas. Então eu entendo que aquele ser humano, né, que simplesmente decidiu não seguir o evangelho, não se filiar, né, a nenhuma religião, estou usando essa questão da religião para ser melhor compreendido para quem não é do meio. Mas enfim, você que decidiu não ir para a igreja, não seguir o evangelho, mas procurou ser correto, simplesmente não quis essa questão religiosa, então eu entendo que o fim, né, de todo ser humano que teve esse pensamento vai ser semelhante a esse pessoal que estava no avião da TAM. Então vai ter aquela explosão, né, aquele fogo, e quem não tem nenhuma perversidade, não fez nenhum mal específico, nada de peculiar assim, vai simplesmente deixar de existir. Então não vai sentir o fogo queimar. Né? O castigo, de fato, é para aquele ser humano que é perverso. Não só recusou o sacrifício de Cristo, mas procurou infligir o mal ao próximo. Né? Tirou vantagem do próximo. Esse sim vai sentir o fogo do céu. E todos vão começar a queimar ao mesmo tempo. E o último a terminar de queimar vai ser o maior de todos os pecadores, que é Satanás. Então, se você, após este estudo, quiser continuar estudando, quiser continuar seguindo o Evangelho, provavelmente, acredito que a partir desse momento, se não era, vai passar a ser somente por amor. Você não precisa seguir a Deus por medo do inferno. Ele não existe, você não vai queimar eternamente. Siga Jesus por amor. Então, vamos encerrar aqui o nosso antepenúltimo estudo. Então, o próximo vai ser sobre o juízo final, para vocês entenderem
como vai ser a volta de Jesus, os últimos dias do ser humano na Terra, para vocês entenderem o que deve esperar enquanto ainda estão sobre esse solo. Então, até o próximo estudo. Qualquer pergunta, coloquem aí que eu vou responder na medida do possível. E na descrição do vídeo vai ter algumas perguntas sobre o tema, para ver se vocês de fato têm alguma dúvida ou se vocês entenderam o estudo por completo. Então, até a próxima semana.